Bem-vindos ao Caixa de Pandora. Eu sou Cândido Neto. E eu sou Alexandra Teodoro. Este é o podcast Caixa de Pandora. E a gente vai trazer hoje para esse bate-papo, para esse papo super gostoso, gente, uma pessoa que é uma das biografias mais potentes que a gente conhece aqui na história do Piauí, nascida no meio rural de União, a quinta de 14 filhos de camponeses sem terra. Trabalhou nos Babaçuais como quebradeira de coco até os 13 anos de idade. Eu estou falando de Regina Souza, ex-governadora do Piauí, ex-senadora. Recentemente também esteve gestora da Secretaria de Assistência Social, além de ter sido fundadora da Central Única dos Trabalhadores. Fundadora nacional. Fundadora nacional, Passagem, diga-se de passagem. e a Regina, formada em letras, foi professora, bancária, além de fundadora da CUT, como você já falou. Uhum. Foi a primeira mulher a representar o Piauí no Senado Federal. A primeira mulher negra a assumir o governo do Estado, em 1922. Em 2022. A gente lê, porque a gente fica até com medo de errar. errar. Porque é assim, é uma honra imensa. Bem-vinda, Regina. Ter você com a gente aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou assim meio difícil, mas é porque eu tenho tantos probleminhas assim, que se mostram adversos ao estúdio. As pessoas pensam que é porque eu sou besta, não sou não, é porque Mas para nós às vezes me deixa constrangida, às vezes, se eu espirrar aqui, por exemplo. Nada. Então, Agora, sim, uma pessoa que tem uma história tão potente, tão maravilhosa, tão inspiradora e que faz com que muitas pessoas, e fez ao longo da história, né, com que muitas pessoas realmente se inspirassem em você e falassem, não, eu posso, eu tenho um caminho, né, e principalmente essa representatividade política que é fenomenal e de respeito. Eu acho que eu procurei fazer aquilo que tudo que eu fiz na vida eu encarei como missão, então eu procurei cumprir direitinho, né? Então, quando a gente fala menina dos Babaçuais, né, você passou a infância quebrando coco, as pessoas falam, passou mesmo? Passou. Conta pra gente um pouco dessa história. É que as famílias, na época, eu nasci em 1950, então as meninas cumpriam o destino da mãe e os meninos o destino do pai, fazer roça. E a menina quebra coco, que era nessa região de Babaçual, e o Babaçu era um complemento de renda. Então, quer dizer, a gente ia quebrar coco, toda a família quebrava para juntar algum dinheiro, não era dinheiro, não, era um papelzinho assim que tinha escrito vale tanto, não valia nada, né? Mas era um papelzinho, ele não dava um dinheiro para a gente, o dono da terra. E você trocava na venda? Era na venda, tinha que comprar o pior arroz, o pior feijão, porque tinha que ser comprado lá. Né? Mas a gente tinha que fazer muita gente para. E a venda era dele? Era dele, claro. Uma condição dessa podia ser considerada hoje como trabalho análogo à escravidão? Sim, não era ele que mandava a gente quebrar o coco, mas se a gente não quebrasse, a gente não comia. Então, e tudo girava ali. Tudo girava em torno disso. A roça, ela dava, hoje não, já tem mais tecnologia, mas antes a roça era tudo à mão, então ela tinha o período da roça produzir. E às vezes não produzia nada, trabalhava, aí não tinha chuva, não tinha. Então a produção era pequena. E da produção tinha que pagar a renda do patrão. E a renda dele era intacta. Era uma quantidade X pelo tamanho da terra que a gente plantou. Só que a gente plantou, mas não deu. Então, o pouco que dava era dele. No dia seguinte, a gente já estava plantando, a gente já estava quebrando coco, não tinha trégua. Né? E quando você olha para trás, Regina, qual é a lembrança mais nítida dessa menina de 10 anos, quebradeira de coco? É que, apesar de assim, ter nascido nessa pobreza toda, meu pai era sem terra, né? Mas tinha aquela assim, uma compreensão da minha família, principalmente da minha mãe. Eu tive duas mães, uma que me criou, então quando eu falo mãe, uma vez é outra. Uhum. Mas de que a gente estudava, né? Tinha uma escolinha lá perto, ainda hoje ela existe, a escola, passo lá na estrada, ela está lá. Né? E eu, como senadora, botei uma quadra bem na frente. Se você for para a União, tem uma escola que tem a escola do lado e a quadra do outro. Assim. Depois de uma curva bem fechada que tem, foi lá que eu estudei. Então, a memória é a escola? A maior memória é a escola. A escola é a escola. A escola mudou a sua vida? Mudou, sim, porque eu, de repente, me descobriram inteligente, né? Porque aquilo que os outros meninos faziam em 2 anos, eu fiz num ano.
né? Então, a gente tinha, naquele tempo, era assim, era o ABC, a cartilha e o livro, o Uhum. primeiro livro. Eu fiz tudo Uhum. isso no ano. Então, normalmente, os meninos faziam o ABC num semestre, no outro semestre fazia a cartilha, às vezes a cartilha virava o ano seguinte. Mas eu fui embora, eu fui indo, então, quando eu aprendia rápido, tinha capacidade de memorização. Então, isso abriu portas para mim, né? Não que também tem um pouco de ajuda do destino, porque o fato de estar lá, a gente só fazia até o 4º ano primário, que era aquela turma multisseriada, toda criancinha Uhum. pequenininha, até os meninos do 4º ano. E aí a gente, que sabia um pouco mais, quando a professora recebia as criancinhas para botar no ABC de 6 anos, era 6 anos que a gente, aí os mais, chamavam mais adiantados e eu ensinava os Uhum. mais atrasados, né? Porque ela não dava conta sozinha, então a gente fazia, quer dizer, já tinha esse espírito de cooperação. E aí, quando Ela que você vem vem para despertou na gente. Teresina, né? Quando que você vem Eu não para vim para Teresina? Teresina, fui para Parnaíba. Foi para Parnaíba. Que tinha um irmão do meu avô que morava em Parnaíba, que a gente nem conhecia, mas um dia ele resolveu visitar a gente no interior, né? Era uma família grande, assim, de 2 lados familiares, tanto do lado de pai como do lado de mãe, tudo era parentes. E ele resolveu visitar, e aí, quando ele viu a gente lá, minha mãe com aquele monte de filho, meu pai trabalhando naquela roça, aí ele se comoveu e convidou já para levar a minha irmã mais velha para estudar em Parnaíba. E ela foi. E aí depois, aí foi puxando um, foi puxando o outro, um foi puxando o outro. No final, estava toda a família lá, Foi dando estudando em Parnaíba. certo, né? E aí a gente foi para a escola pública, mas sempre eu me destaquei muito na escola pública também. Então, ali foi o caminho de tudo, quer dizer, foi um drible do destino, quer dizer, uma sorte que eu tive assim, desse tio existir que a gente não conhecia. Eu só ouvi falar do tio Valentim, meu pai falava do tio Valentim, mas não se sabia quem era, assim, até que ele chegou lá. E aí abriu essa porta de levar a gente para lá. Eu fiquei em Parnaíba até 1973, quando eu terminei, quando eu passei no vestibular para a faculdade aqui em Teresina, eu fiz vestibular sem avisar ninguém. Sério? Porque eu vinha de férias, todo ano eu vinha de férias para cá, para casa da outra mãe, Ah, então eu vinha, mas eu me Aproveitou inscrevi. e mas Eu me você fez inscrevi, vestibular, fiz o né? vestibular e passei. Aí agora, porque lá em Parnaíba só tinha administração, e eu não queria administração, eu queria letras. Aí se mudou Aí eu fui para Teresina. batalhar, vim para Teresina batalhar um emprego, para eu poder me manter aqui. E Maravilha. Regina, no seu primeiríssimo ato como governadora em Poçada, O você acerto de assinou a contas, entrega né? de títulos, né? De terras para as mulheres trabalhadoras de coco. Foi no dia da posse, né? Exatamente. Foi o seu Chico- primeiro ato, O não Chico foi? Lucas era o presidente do Interp. Eu disse para ele, eu quero que você prepare o título daquela terra lá que está em andamento, fazer a prece, que eu quero entregar no dia da posse, para as quebradeiras de coco lá da região de Esperantina, que era a terra que estava pronta para ser entregue. Então, isso foi muito simbólico para mim também, porque quer dizer, Eu tô encantada, era um assim, povo né? que Porque não tem terra. As quebradeiras de coco não tem terra. Os donos da terra não usam o babaçu para nada, mas não deixam as quebradeiras de coco entrar para pegar. Estraga lá, mas eles não deixam. E o que se passou pela sua cabeça naquele exato momento da assinatura? Acho que é quase que como estar pagando uma dívida. acerto de É, né, um contas. acerto de conta, pagando uma dívida, né? Apesar de que elas hoje já têm uma organização muito forte, as quebradeiras de coco, nos 4 estados aqui, Piauí, Maranhão, Uhum. Tocantins. Então Pará também você tem. sentiu que estava fechando um ciclo perfeito com o seu próprio passado. Estava fazendo um encontro com o meu passado, né? Um reencontro com o passado. Eu tenho muita afinidade com elas, que, desde sempre, desde que eu fui secretária de Estado, elas me buscavam, apesar de ser secretária de administração, primeiro governo do Hélio, mas elas buscavam tudo comigo, assim, que elas diziam, você abre as portas para a gente. Então, elas já me procuravam para tudo, para projeto de lei, essas coisas todas, até que também a gente fez, também a lei do babaçu livre no Piauí, Sim. foi Uhum. inspirado nelas, e elas ajudaram a fazer, e o deputado Lima, que é da região do Babaçu também, ajudou a aprovar. Então, foi tudo muito simbólico para todos nós, para elas também, independente da demanda, nem tudo foi possível cumprir, né? E aí, mesmo com a lei do Babaçu Livre, os donos da terra continuam impedindo, elas são ousadas, então elas entram. Mas, de vez em quando, levam uma carreirinha. Não, gente, a formação em letras, né? Português e francês pela Universidade Federal do Piauí, obviamente que isso
contribuiu bastante para esse seu dinamismo em se posicionar, principalmente no sindicalismo, num universo que até então, e ainda é, né, Mas naquela época era mais mas ainda, né? ainda predominantemente masculino, nesse sindicalismo dos anos 80. Como é que foi romper, né, quebrar barreiras? Olha, quando eu entrei na faculdade, em 73, era plena ditadura, né? Já tinha um movimento efervescente de estudantes. Eu não podia muito participar porque eu tinha que trabalhar e estudar, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro e de noite ia para a faculdade. Então, não era fácil, não. Correr para pegar um ônibus. Às vezes eu perdi o ônibus que passava 9h30 da noite, 10 horas, e aí eu ia para casa a pé, 10 horas da noite, né? Tem um episódio bem interessante que eu vou contar aqui, não sei se eu já contei em algum lugar. Que uma vez eu perdi o ônibus, aí um senhor de bicicleta passou por mim. Aí eu fiquei morrendo de medo. Aí ele voltou, eu me tremia. Aí ele disse, não se preocupe, eu vou lhe levar onde a senhora for. E foi, fui deixar em casa. As boas almas, né? E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que ao assumir o governo do estado ainda, né? E você falou sobre esse caso do primeiro ato da Regina, né? Após a renúncia do Wellington Dias, o seu recado histórico que é não serei tutelada. É porque as pessoas achavam assim, o Wellington vai sair, mas vai continuar governando. Vai deixar ela lá. Vai deixar vai porque mandar quer. nela. Quem vai governar sou eu. Aí, sabe, eu brinquei com ele, está saindo porque quer, quem vai governar sou eu. Porque não tem cabimento eu construí junto com ele. Aliás, uma parceria muito forte desde o sindicato do bancário, desde quando eu entrei no Banco do Brasil, eu conheci o Wellington, porque ele tinha entrado na Caixa também, mais ou menos, praticamente na mesma época. Ele entrou um pouquinho antes de mim, porque ele entrou como um boy, como office boy, e fez carreira na Caixa. Então, a gente foi muito contemporâneo, ele tinha mais Assis Carvalho, tinha o Marcelino Fontella, tem uma opção de gente que estava entrando em banco, e os bancos eram um espaço de homens. Né? Então, eu fui da segunda turma do Banco do Brasil que entrou no concurso da segunda turma de mulheres, né, no Banco do Brasil. Então, eram só homens. A Caixa abriu primeiro, a Caixa já tinha muitas mulheres quando eu entrei, mas no Banco do Brasil tinha poucas mulheres, e a gente foi conquistando esses espaços. Os concursos depois, as mulheres começaram a passar, daqui a pouco a gente já era a maioria. A nossa sociedade, ela tem assim uma dificuldade ainda de enxergar a liderança autônoma de uma mulher assim, de poder. Ainda tem, isso se repete em todas as estruturas, né? Começa na família, né? Por que tem tanto feminicídio, por que tem tanta essa violência contra a mulher? Os homens não estão aceitando o empoderamento das mulheres. Eles estão se sentindo minorizados, seria essa palavra existe. Diminuídos. Né? Eles acham que eles estão ocupando o espaço que é meu, porque foi sempre o espaço dos homens, o espaço público. Então, as mulheres tinham que ficar no espaço privado. Era a casa, era cuidar dos filhos, né? Fazer a comida, cuidar dos filhos. E quando as mulheres começaram a sair para o espaço público, claro que diminuiu o espaço público dos homens. Eles foram se sentindo diminuídos, e aí começou toda essa polêmica, essas questões. Mas mesmo quando já foi feito muito, já se avançou muito, mas ainda tem aquela história, a mulher não, presidente não, tem que ser secretária. Né? No meu tempo no Banco do Brasil era assim. Aí ela foi chega assim. a ser Aí eu cheguei e disse, não, eu quero ser presidente do sindicato do bancário. Eu fui presidente 6 vezes, né? Presidente do PT. O sindicato foi 2 vezes. O sindicato 2 vezes, 6 vezes presidente do PT, né? Foi governadora e também senadora. No Senado, né? Que, aliás, Regina, no Senado tinha aquele bafafá. Realmente tinha aquela discriminação que a gente via muito na mídia. Eu entrei no Senado num período bem difícil, né? Porque foi o período do golpe contra a Dilma. Então, já cheguei lá, a gente já sentia que ia acontecer alguma coisa. Eu cheguei lá depois da eleição e a gente já viu na posse, já os movimentos, nos primeiros discursos, a gente viu. Me lembro que o Caiado disse que ela tomou posse, mas não ia governar. Essa fala dele, fez essa fala lá. Então, já um momento bem difícil, assim, encontrei um grupo pequeno de gente do meu lado, né? Não eram tantos assim,
E a gente sofreu muita coisa, assim, mas o Senado era altamente preconceituoso. Uma casa preconceituosa, assim, a maioria das pessoas que estavam lá, pessoas mesmo conservadoras, assim, que não admitem, que desdenhavam das coisas que a gente fazia, que a gente dizia, porque também a gente não tinha medo, né? A gente fazia Tá mesmo. nem aí, né? Então, às vezes, Não vinha aqui às para... vezes escandalizava, né? Então, por exemplo, nós fizemos uma ocupação da mesa do Senado no dia da votação da reforma trabalhista. Só por um itemzinho. A gente queria só que eles aceitassem um itemzinho de nada sobre as mulheres grávidas. Né? Então, não teve jeito. E você não foi lá a passeio, né? Eles tinham a palavra gênero, né? Então, no item da gente tinha a palavra gênero. Eu disse, se eu tirar a palavra gênero, como é que fica? Aí o Magno Malta, eu me lembro que ele esperneou lá e acabou que a gente não conseguiu incluir esse pedaço que a gente queria incluir. Então, a gente foi sempre, né, mesmo na disputa do impeachment, a gente estava lá, não tinha medo. A gente fazia nossas falas bem contundentes, assim, e a gente era muito ouvido pelo público, né? Então, eles ficavam muito zangados, porque a TV Senado me convidava demais para participar de entrevista, porque ela dizia, a senhora dá ibope, a senhora cria fato, a senhora cria notícia. Então, a gente estava lá usando o espaço que nos cabia. Então, foi bem difícil, preconceituoso. A primeira coisa que eu cheguei no Senado, um assessor de um senador veio me entregar um cartão no cabeleireiro, para dar um jeito no meu cabelo. Meu filho, meu cabelo está no jeito. Está do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Inclusive, você sofreu preconceitos lá no Senado, né? Os velhos preconceitos velados, né? Diretos pela sua aparência simples, né? De cabelos cacheados, que você acabou de falar, né? Inclusive, o episódio público de uma apresentadora de TV que chamou preconceituosamente de a tia do café. O que? A gente ama as tias do café. Mas eu fiquei queridinha da tia depois daquilo. Só que você inverteu a situação, né? Porque você usou esse ataque para escancarar o racismo estrutural no Brasil, né? Ela te deu uma ferramenta, né? Foi uma infelicidade dele fazer aquilo, porque as pessoas, era exatamente a coisa do destino. O destino das meninas pobres é, no máximo, servir café. Uhum. É a concepção que está introjetada nas pessoas preconceituosas. Servir café. Então, depois, no dia seguinte, as mulheres do café tudo vieram me abraçar, ficar comigo, fazer foto. Todo mundo queria fazer foto. E os homens agora, nós também queremos. Aí pronto, eu virei a tia do café. A tia do café. Amada do amada café. demais por eles, assim. Quando eles queriam as coisas, me procuravam. Olha, questões salariais, tudo eles me procuravam. Tá vendo? Tá vendo? Então a gente reveste as coisas, dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Eu sofri também na questão no dia do impeachment da Dilma, que a Joyce Halseman, jornalista dela, também ficou me detonou assim de um jeito que até eu fiquei preocupada. Será que eu disse alguma besteira no meu discurso da noite, né? E no dia seguinte, quando amanheceu, assim, o tititi do que ela tinha dito, eu fui ler, ela acabou comigo assim, me destruiu assim tudo. Mas eu fui para frente do espelho, que é meu psicólogo, e aí eu disse nisso eu não vou falar hoje. Aí, mas era o último discurso, todo mundo tinha direito a 15 minutos, eu não vou desperdiçar, eu vou falar. Desperdiçar mesmo. Eu vou falar. E me sentei, me recompus, fui lá no hotel de novo trocar roupa. Mas aí foi muito pesado o que ela fez. Agora, o que aconteceu? A reversão. Ela me chamou de anta, de analfabeta, de um coisa assim. Ela ficava narrando o meu discurso. Olha ela, olha o jeito dela falar, olha o jeito dela se vestir. Olha. Foi terrível. Isso lá no próprio Senado? Ela estava no Senado, ela era convidada lá do outro lado, convidada especial do outro lado, lá, jornalista, pseudo-jornalista. E aí aconteceu isso assim, me abalou realmente. Mas eu disse, eu vou falar. E o discurso tinha que ser escrito, né? Eu já tinha escrito, porque o discurso de impeachment tem que ser para poder ir para os anais. Uhum. E aí ela fez isso, assim, no dia seguinte meu discurso estava no New York Times. Olha aí, Deus agindo. Não né? é? Porque quando ela falava, eu me lembrei daquela música do Caetano, né? Eu sou a chuva que lança a areia do Saara, que ele fez essa música em resposta a um jornalista que não vou citar o nome, Paulo Francis. e que fez uma crítica muito ferrenha e desnecessária
ao talento do Caetano. E aí, na música, ele jogou, como quem diz, quem é você se você não viveu a minha história, né? Então, Uhum. por isso que vai Então, se assim, fazendo várias foi perguntas. muito duro, assim. Também tinha os outros homens, então, riam, ficavam rindo, assim, como se a gente estivesse dizendo alguma bobagem. Debochando, Lá, né? E eles debochando. foram para o New York Times? Não, né? Não, né? Não, só foi eu. Porque eu abordei o tema do feminismo, misoginia, estava bem na onda, Sim. sabe, Vamos esse falar das termo, cotas, né? aproveitando esse Misoginia. gancho. Eu disse para ela, eu me dirigi a ela assim, a senhora está sendo. Então, a questão Misógina. é preconceito com a senhora. Isso é misoginia. A senhora está sendo ofendida porque a senhora é mulher. A senhora não tem, aí eu disse, a senhora não tem um marido para botar do lado. Então, a senhora quebrou todos os tabus da elite brasileira, que a presidente da República tem que ter um marido. E a senhora não Então, o tem. primeiro damo, né? É. Então, foi isso que o jornal achou interessante. Depois eles foram lá conversar comigo até, porque eu tinha abordado uma temática que não tinha sido tocada. Eles publicaram ainda. o seu discurso na íntegra. no New York Publicaram. Times. Eles não. Era uma temática que ninguém tinha Aí lido você ainda pode por ela. perguntar qual deputado ou Ou senador porque no caso, teve o senadora. discurso publicado no New York Ah. Times na íntegra. Aí, né? assim, no dia seguinte, o meu assessor chegou e falou: olha aqui, olha aqui. O resto Eles davam foi- lavada. Sempre tem. Alma lavada. Depois, eu não tenho, assim, não Ah. guardo mágoa de ninguém, então, ela foi ofendida muito, muito pelo filho do Bolsonaro e eu fiz uma defesa dela. São momentos Porque é como mulher, ela foi diferentes, ofendida como mulher, momentos então eu históricos. fiz uma defesa. Falando Eu na publiquei no situação Twitter. de mulher, cotas de cadeiras, você defende uma tese muito provocativa de que o Brasil precisa urgentemente garantir assento às mulheres, né, no legislativo, tanto aqui no estado, enfim, né, no município, a nível de Brasil, não só as cotas para permitir ali que o partido realmente se candidate com aquela quantidade, mas que realmente as mulheres tenham assento e voz. Essa discussão pautou o Congresso naquele período conturbado, mas a gente conseguia fazer pautas interessantes. A gente pautou aquilo ali Eu acho. e foi uma coisa que andou no Senado, que era difícil, porque passar nas comissões, mas a gente ficava provocando. A gente chegava lá na Comissão de Constituição e Justiça, aí a gente dizia, presidente, pauta nosso projeto, e aí ele não pautava. Aí quando foi um dia, nós combinamos. Nós entramos todos, nós éramos o quórum. Se a gente saísse, não tinha quórum. Nós não assinamos a presença, então ficamos lá. Pronto. Aí, mas as senhoras estão aqui, Não a gente teve fazer quórum. votar de voto no nosso projeto. E aí era Aí a uma gente voz só, todas nós, vota. as mulheres. Mesmo as que não eram da comissão, estavam lá para fazer zoada. E aí ele votou. Aí depois andou rápido e foi para plenário, só um senador votou contra. Né? Olha, nós éramos só 13 mulheres. Aí nessa hora não tinha partido, não. Nas 13 mulheres do Senado Que é um número Compraram assim, a pauta. significativo, né? compraram a ideia e a gente sustentou. A gente fazia passeata no Senado, a gente fazia todas essas coisas que a gente sabe fazer. Mas um Um movimento Senado, forte. né? No dia da votação, quando eles chegaram, cada um senador que entrava, a gente dava uma flor e dizia: vote no nosso projeto, vote a nossa PEC. Nossa PEC foi aprovada, estabelecendo cota para as mulheres, mas chegou na Câmara, sentaram em cima e Tá nunca lá, mais né? nunca mais ninguém desarquivou. Porque Até pode, hoje. Sabe, até alguém hoje. tira esse se alguém cocô pode de lá, desarquivar né? essa pauta, essa PEC, e botar para andar, mas Quem ninguém sabe? quer Algum de fora. deputado pode fazer isso. Pode, sim, pode. Tá. Ô, Cândido, aqui, pergunta do produtor, tá? Uhum. É possível falar em crescimento econômico real para o Piauí sem colocar o combate à fome em primeiro lugar? Não, o Piauí cresceu, uma boa parte do crescimento do Piauí foi graças às pautas sociais, os programas sociais. Por quê? Os programas sociais, você andava no Piauí, gente, as cidades eram assim uma tristeza, não tinha entrada nem saída. Aí, quando começaram os programas sociais, que não é só o Bolsa Família, são vários outros programas, as cidades começaram a mudar. Por quê? Porque começou a circular dinheiro. São Começou a desenvolver, né? muitos milhões as pessoas comprando ali, né? Comprando ali na cidade, a produção dos produtores que fazem a rocinha e não tem para quem vender. Né? Então, isso fez o Piauí se envolver. A gente tem N programas, então, um que a gente criou, inclusive, quando eu era vice-governadora, que eu assumi o governo, um dia que o Hélio viajou, a gente discutiu um projeto e rapidamente ele foi aprovado, que é o Programa de Alimentação Saudável. A gente comprar o alimento
dos produtores das periferias, Locais. locais, não só feijão, arroz, saudável, hortaliças, frutas, verduras, eles vendem da hoje, esse programa existe. E faz o produtor plantar mais, porque ele sabe Sim. que tem para quem vender. Que vai Merenda receber. escolar, compra esses materiais. Então, tudo isso foi combate à fome, que fez o Piauí também, ajudou bastante no desenvolvimento. E, Regina, hoje a gente vê aí uma geração de jovens entrando na política, né? Quase que exclusivamente através das redes sociais, né? Dos likes, né? A política perdeu aquela essência, né? De formação de base, do olho no olho, né? Como é O que você viveu? Os políticos mais velhos viveram, né? Que conselho você daria para esses jovens líderes de hoje? Que na realidade não conhecem nem o povo. Pois é. Eu não sou contra a rede social, desde que você saiba fazer a discussão na rede social, né? Então, agora, a pessoa se vira famosa, influencer, não sei quantos milhões da conta, por conta da rede social, porque posta um mundo de besteira na rede, e isso não educa, isso não é crescimento. E muitos estão se tornando políticos, né? Estão Estão se se tornando, elegendo, inclusive, né? corruptos também, né? E sem nenhum Se investimento servindo ao crime, tá aí. sem Então, nenhum investimento sem nenhum na política. conhecimento da política. Você tem que militar em alguma coisa, no movimento. Começa na associação de moradores do seu bairro, fazer a militância, a discussão. Você tem que ter causa. Hoje não tem mais causa. As pessoas viram deputado porque herderam de outro deputado. O pai foi deputado, o filho era. Aí transfere os votos. Aí bota o mesmo nome, a mesma camisa, o mesmo cartaz, o mesmo santinho. Transferência de voto, mas a pessoa nunca. O primeiro emprego já é ser deputado. Isso é terrível e está prejudicando a política. A política precisa ser resgatada. Está perdendo a essência. Está perdendo a essência, não tem sentido, está ficando sem sentido fazer política, porque está muito monetizada também. Quem tem dinheiro se elege, quem não tem, não se elege. Então, isso é muito, muito visível. E tem também essa questão das heranças, né? É lamentável. Tudo não é que os filhos não tenham direito, mas que eles sejam. que eles se engajem. Eles criem a sua carreira. Uhum. Não é herdar um mandato, é criar a sua carreira, tenha causa, vá olhar, vá para a periferia, olhar o povo, vá olhar quem está com fome, vá olhar quem está morando mal, e para você abraçar essas causas. Posso falar 3 palavras, 3 expressões para ela resumir? Pode. Tipo assim, resumidamente, ela, ela tipo aquele, antigamente era bate-bola, né? Uhum. Então, tipo, Bolsa Família. Foi uma sacada fantástica, que não é também não foi uma inovação só do Lula, ela tem que ser reconhecida. O Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, é um embrião para chegar na Bolsa Família. Bolsa Família bem mais abrangente, né? E que preocupada não só em dar comida, mas preocupada também com as outras questões. Para ter Bolsa Família, você tem que ter o filho na escola. Se você não tiver o filho na escola, você não recebe. Se você não mandar comprovante de matrícula dos meninos, não recebe. Se não tiver atestado de vacina, não recebe. Então, quer dizer, pegou todas as outras questões também que fazem a cidadania e que também ajuda o país. Que o menino vacinado dificilmente vai ter gripe, vai ter aquelas doenças comuns nas crianças. Então, é um programa bem abrangente, bem complexo, que as pessoas apenas não é só botar dinheiro na conta. A pessoa tem que dar conta de muitas coisas para poder ter acesso. Tem que prestar conta. Para poder ter acesso ao Bolsa Família. Perfeito. E algo que é muito debatido, oh meu Deus, o tempo está afindando, Vai dar tempo de falar. que é a questão das cotas. Porque acredito que só quem realmente precisa das cotas entende a importância delas. É claro, a gente torce para um dia não precisar, mas ainda precisa. As pessoas, cota não é uma dádiva, cota também é um certo pagamento de reparação. Reparação com os negros, reparação com os indígenas, reparação, porque eles foram muito massacrados, eles foram muito pisoteados, eles foram roubados da sua existência. Então, é preciso que a gente dê retorne isso para ele, faça essa reparação. Por enquanto, não dá para acabar a cota, mas ela vai acabar um dia, porque como o Bolsa Família um dia vai acabar. Muita gente já saiu do Bolsa Família, os filhos estão formados, doutores. Os filhos do Bolsa Família hoje são doutores, já tem muitos doutores, filhos do Bolsa Família. Graças ao Bolsa Família. Graças ao Bolsa Família. Eu queria conversar mais, mas não dá, né, Cândido? Vamos fazer a pergunta final? E, Regina, depois de você ter sido professora, bancária, líder sindicalista, senadora, governadora, o que ainda move o seu coração para continuar lutando pela política
todos os dias do Piauí. A gente tem políticas, né? Então, quer dizer, eu não tô a política partidária, eu acho que eu já cumpri meu papel. Por isso que eu disse, eu não estou candidata, eu não estou disputando nada e nem vou, claro, vou ajudar meus candidatos, claro, meu governador, meus deputados, vou ajudar, mas como uma militante, né? Eu não estou mais na direção do partido também. Mas tem uma causa que me encanta, que me move, que é o meio ambiente. Eu acho que as pessoas precisam entender que a salvação do planeta só vai acontecer com a sociedade civil. E é isso que eu estou fazendo, assim, eu estou andando em assentamento. Da Sábio eu fui no assentamento Zé de Freitas, eu ando por aí fazendo a pregação. Ou você planta árvores, a COP30 aprovou o óbvio, é um documento enorme, mas aprovou o óbvio. Não há saída se não fizer a reposição das árvores. Agora, derruba a árvore todo dia e ninguém planta. Outras devia ser obrigado. Quem derruba, pode ser, às vezes é preciso uma estrada, precisa fazer uma estrada, derrubou 100 árvores. Então, o governo, você tem que plantar 100 árvores ali em redor. Porque isso é para repor o oxigênio que a gente precisa. Uma árvore só produz oxigênio para 2 pessoas. Se está faltando 4 bilhões de árvores, tem gente respirando muito mal. Ou a gente fez o cálculo. Ou a gente cuida disso, e plantar é simples, minha gente. Plantar, qualquer um pode plantar. Pega uma semente, a gente anda na rua. Eu agora sou catadora de semente. Eu Plantemos árvores. Me vejo de cócora no lugar, eu estou catando semente. Porque é simples plantar, não precisa nenhuma, como diz a minha avó, não tem ciência plantar. Porque a muda tem que ser tratada. Não, isso aí, isso aí é para alimento, mas você pode plantar qualquer. O passarinho não come a fruta e sai deixando o cocô por aí e não nasce. O maior reflorestador são os pássaros. E a gente está perdendo para os pássaros. É muito simples, tem que plantar, minha gente. Onde tiver um espaço, no seu quintal tem um espaço para um pé de caju, pois planta um pé de caju. Agora fica plantando ninhas. Ninha é uma planta invasora, tem que derrubar. Eu costumo dizer que aqui, por exemplo, Teresina, né, que é uma cidade que foi bem arborizada, eu morei em São Paulo muitos anos. Teresina está ficando como os paulistas fazem nos seus quintais de casa. A primeira coisa que eles fazem é tirar todas as árvores e cimentar o quintal inteiro. Na hora que vão fazer condomínio, derruba as árvores. E o Piauí está começando a fazer a mesma coisa nas casas. Tá. Isso é terrível. Terrível, porque o quintal você pode ter um cheiro verde, você pode ter um pé de pimenta, você pode ter... Né? Todo mundo, bem ou mal, tem uma aguinha em casa. Bora plantar um pé de pimenta, um pé de cebola. Né? Isso tudo é verde, tem que verdejar. Meu projeto se chama Verdejar. Ainda estou formatando, novo, mas né? Tema para outro. Mas já estou em exercício. Mas eu formatei assim, porque primeiro eu estou conversando com as pessoas para ganhar as pessoas. Que é ganhar coração e mente, para poder... Sim. Porque tem gente que vai plantar, faz aquela festa, bora plantar, para filmar e botar na televisão. Não, depois as árvores... Depois você vai falar, não pegou nenhuma planta. Morreu tudo, porque ninguém voltou mais lá. É plantar e cuidar. Bora fechar? Bora. Obrigada demais, viu? Foi um papo super gostoso e eu espero que você tenha se sentido em casa. A gente já chegou chamando de você na intimidade, né? Nesse podcast. Isso, não, sou essa pessoa mesmo, assim, simples, né? Então, ele falou que eu era simples, o pessoal se incomoda. Né? Eu digo, as pessoas se incomodam com minha deselegância indiscreta. A minha deselegância discreta. Presentinho para ela, para a gente finalizar. Uma lembrança do nosso patrocinador para a senhora. Obrigada. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez e dizer que foi muito bacana. Show de bola, como se diz por aí. Né? Obrigada. Esse episódio. E aí aguardem mais episódios. Olha, ela gostou, viu? Mais episódios do Caixa de Pandora. Tchau, tchau. Bem-vindos ao Caixa de Pandora.